Mega Brasil Online e também no canal do YouTube da Mega Brasil e também no podcast, né, da rádio, né, que fica no Spotify. Gente, sempre trazendo um assunto bacana, um entrevistado muito legal, e hoje não vai ser diferente, porque o Making Off de hoje ele vai abordar a comunicação no universo da literatura. E para falar sobre o tema, a gente está recebendo o jornalista e escritor Ricardo Mitucci. Ele já esteve aqui. Se você acompanha a gente, você sabe que ele já esteve aqui para falar de um assunto desse universo, tá? O Ricardo, ele também atua como palestrante, redator, roteirista, produtor, editor, ghostwriter, narrador de audiolivros, mediador de debates, mestre de cerimônias. E também ele é consultor para assuntos do mercado editorial e livreiro. Gente, vocês estão vendo a responsabilidade? Vocês estão percebendo quem que está aqui hoje, né? Além disso, gente, ele tem 3 livros publicados. Um é O Brasil do Sol Nascente, 100 anos da imigração japonesa no Brasil, que é da editora Biluma Cultural, em 2009. Tem a publicação de contos, histórias quase verídicas, pela Bookstart, em 2015. Inclusive que o Ricardo ele esteve aqui no Making Off para falar sobre esse livro e sobre a websérie que foi feita com esse livro. Tá? E, olha, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem conferir depois dessa entrevista, que também está imperdível. Tá? E também ele tem publicado o romance Órfãos de São Paulo, consultor editorial Publicações, em 2017. O Ricardo também ele é coordenador certificado do Laboratório de Leitura, LabLei, na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, que é um projeto que foi criado pelo professor pós-doutor Dante Galian em 2003. Inclusive, gente, o Galian ele esteve no programa Comunicação SA, que é apresentado pelo Marco Antônio Rossi, aqui também na Rádio Mega Brasil Online, para falar desse projeto. E eu também estou deixando o link aqui embaixo para vocês acessarem, porque essa entrevista é muito legal. Esse projeto do Laboratório de Leitura é muito bacana. E o Ricardo, desde 2008, para fechar todo esse background que o Ricardo tem, né, esse conhecimento que o Ricardo tem nesse setor, o Ricardo ele pesquisa sobre os impactos da leitura na saúde das pessoas, que desde 2018. E esse tema é um tema da dissertação de mestrado que ele vai apresentar no início do próximo ano. Olha que bacana, gente, não é bom isso? Ricardo, obrigada, viu, por você estar aqui mais uma vez com a gente, para esse papo legal, esse papo que com certeza vai ser uma poesia, né? Nós vamos estar falando de um tema muito bacana. Eu espero, Regina, obrigado pelo convite, é uma alegria para mim estar aqui com você mais uma vez, uma pessoa a quem eu tanto estimo, de quem eu sou amigo, tenho orgulho disso, tenho a alegria de poder compartilhar aí, dessa jornada na comunicação com pessoas como você. Então, para mim é uma alegria, agradeço muito pelo convite, por estar aqui de novo com você. Eu é que agradeço, viu, Ricardo? Mas vamos lá, vamos começar. Me diz uma coisa. Gostar de escrever, desde quando isso na sua vida aconteceu? Eu acho que desde antes de eu nascer, porque eu me lembro de pequeno, Regina, assim, já com livros e escrevendo sobre notícias que eu lia em jornal, em revista, que eu assistia na televisão. Eu me lembro muito bem que aos 10 anos de idade, por exemplo, isso em 1989, eu acompanhei de perto aquela tragédia quando o Baton Rouge afundou no Réveillon, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. E eu lembro que aquilo mexeu tanto comigo que eu peguei um caderno que eu tinha em casa assim, e fui escrever uma espécie de crônica sobre aquilo que tinha acontecido. Assim, sabe? Eu tinha 10 anos, 10 anos de idade. Então, assim, escrever sempre foi uma paixão para mim. Eu sempre fui encantado pelo ato da escrita, mas também pelo ato da leitura. Ambos sempre estiveram lado a lado, assim, para mim. Então, acho que vem muito da influência também de sempre ter sido um leitor voraz, o desejo e a paixão pela escrita. Então, desde pequeno que eu me lembre, eu trago isso comigo. Então, você não pensou muito, não. Você falou assim, é jornalismo que eu quero fazer, foi isso? Pois assim, Regina, o jornalismo foi escolhido justamente em função dessa paixão pela escrita.
tá? Mas eu confesso que eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu lia sobre algumas atribuições no jornalismo, sobre algumas ocupações no jornalismo, e eu não tinha muita certeza se eu queria ser aquilo, fazer aquilo. Né? Por exemplo, é difícil você se deparar com um estudante de jornalismo, ou um aspirante a estudante de jornalismo, que não, em algum momento não almeje ser repórter. E eu nunca tive o desejo de ser repórter. Já fui, né, cumpri com as obrigações da função, da atribuição, mas assim, nunca foi meu desejo. Eu já me via mais trabalhando com edição de texto, por exemplo. Né? Então, eu, sem dúvida, eu fui levado para o jornalismo em função da paixão pela escrita e pela leitura. Mas houve dúvida, assim, eu não posso ser hipócrita e dizer que não, porque eu não tinha muita certeza de algumas coisas que o jornalismo poderia me reservar, mas eu acabei indo por aí mesmo. Então, mas me diz uma coisa, então qual que foi a sua primeira atividade na área de jornalismo? Então, foi como redator. Eu comecei escrevendo. Eu sabia que no jornalismo eu queria imprensa escrita, né? O meu desejo era imprensa escrita, de fato, para poder escrever, né? E o meu primeiro estágio, logo que eu entrei na faculdade, né, no primeiro semestre, foi conseguido por um amigo meu que nem da área foi numa agência que produzia conteúdo para o segmento hoteleiro. É uma agência que, até onde eu sei, já não existe mais, né? Na época, nós produzíamos fax letter. Olha só como isso é pré-histórico, né? Era um boletim que era transmitido por fax para assinantes, né? E eu era redator desse boletim. Você lembra disso? Isso foi em 1997. E aí foi meu primeiro trabalho, assim, na área, realmente, como redator, né? E, embora eu tenha atuado em outros meios que não apenas o meio impresso, né? Eu nunca atuei em outro meio, pelo menos como um funcionário, digamos assim, né, que não tenha sido meio escrito efetivamente, né? Então, eu não cheguei a trabalhar em rádio, não cheguei a trabalhar em televisão. Depois, com a carreira, eu fui desenvolvendo projetos para outras plataformas. Sim. Mas, enquanto estudante, depois enquanto jornalista formado, sempre na imprensa escrita, e aí, certamente, pela paixão que eu tenho pelo ato de escrever, né? Sim, sim. Bom, você se formou em 2000... Aí, em 2009, que eu estava vendo a tua trajetória, você lançou como coautor o seu primeiro livro, que foi O Brasil do Sol Nascente, conforme eu falei na apresentação, né? Que é um livro que é em homenagem ao centenário da imigração japonesa no Brasil, que foi comemorado em 2008. Como é que se deu a ideia de estruturar essa publicação? Você pode contar alguma curiosidade que aconteceu nesse processo? Conta para a gente. Sim. Na verdade, eu trabalhava no jornal japonês nessa época, um jornal chamado Nipo Brasil, que eu acho que hoje ele só existe na versão online, né? Só no site, acho que nem versão digital realmente, acho que é só um portal, né? E o meu editor, na época, ele me convidou para participar desse projeto como coautor, porque ele já havia sido convidado pela editora, né? Justamente para que alguns profissionais que tivesse algum tipo de relacionamento com a comunidade nipo-brasileira aqui no Brasil, né, aqui no país, pudessem desenvolver alguns temas, né, que já estavam previamente pautados pela editora nessa obra em homenagem ao centenário da imigração. Então, eu fui inicialmente convidado para escrever um capítulo que, na verdade, não tinha muito texto meu, era quase um grande compilado de celebridades Nikkeis, que nós chamamos, né? São descendentes de japoneses que eram célebres aqui, ou que são célebres aqui no Brasil. Só que no meio do caminho, eu acho que ele percebeu que eu fiquei um pouco frustrado, que isso praticamente era um exercício de tabulação, digamos assim. E ele falou, olha, acho que eu tenho mais uma possibilidade para você no livro. E aí já é um bastidor, né, do jeito que você gosta. Você pode ser ghostwriter de uma pessoa que foi convidada para escrever, mas ela não se sente muito à vontade para escrever. Você topa ser ghostwriter? Eu falei, não, certamente. Né? E felizmente é uma pessoa de quem eu tinha uma proximidade muito grande, uma pessoa a quem eu admirava muito já naquela época, e foi muito prazeroso para mim escrever aí sim escrever realmente, né, um segundo capítulo nessa obra, ainda que eu tenha trabalhado como um ghostwriter, né? Meu nome não tenha aparecido neste capítulo propriamente dito. Eu dei voz
as ideias de quem eu substituí, digamos assim, enquanto escritor, né? Mas foi muito prazeroso e foi um projeto muito bonito, porque foi um livro de arte, foi uma grande obra de arte que foi feita em homenagem ao centenário da imigração japonesa. Não, mas com certeza, foi muito legal. Mas, Ricardo, nós vamos fazer um intervalo agora, aí a gente volta aí para conversar sobre esse papo aí, porque, gente, tem muita coisa legal, viu, daqui para frente, como vocês viram na apresentação, não é isso? Gente, só um minutinho que a gente volta já já. Como queremos ser lembrados? 100 mil mortes em agosto. 200 mil mortes em janeiro. 300 mil mortes em março. 400 mil mortes em abril. Em junho de 2021, a marca das 500 mil pessoas que perderam a vida por causa do novo coronavírus no Brasil. Este número representa mais de 13% de todas as mortes do mundo pela Covid-19. E isso apesar de o país possuir menos de 3% da população do planeta. Somos o segundo país do mundo em número de vítimas fatais da Covid-19. E estamos entre os 10 com maior número de mortes por milhão de habitantes. 500 mil pessoas perderam a vida e milhões de brasileiros perderam seus companheiros, companheiras, familiares, amigos, colegas e vizinhos. Precisamos fazer melhor daqui para frente. Precisamos fazer melhor imediatamente. Distanciamento social, higienização, máscaras e vacinas. É isso que protege contra o vírus. Pode ser óbvio, mas não podemos parar de repetir. Seguir essa receita é sinal de empatia, responsabilidade e cidadania. E combater a desinformação e as fake news sobre a Covid-19 ajuda muito. Afinal, como queremos ser lembrados daqui a alguns anos? Como pessoas que fizeram a sua parte durante a pandemia ou que deram de ombros para o problema? 500 mil mortes é um preço muito alto. Precisamos fechar essa conta. Para enfrentar a realidade, só existem 2 caminhos: a ciência e a consciência. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. E a gente está voltando agora com o segundo bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo Ricardo Mitucci, jornalista e escritor, para falar com a gente sobre a comunicação no universo da literatura. O Ricardo, no primeiro bloco, contou um pouquinho da trajetória dele, tá? E agora vamos lá, vamos a fundo mesmo, porque eu quero saber como é que esse profissional, como é que ele lida com esse universo, já que ele, desde os 10 anos, como ele estava falando no primeiro bloco, ele já começou a escrever e começou a ficar apaixonado, né, por escrever e a literatura, é claro, os dois sempre estão muito ligados. Mas vamos lá. Como que foi o processo, Ricardo, de você encontrar o seu estilo? Como é que você se tornou escritor? Eu me tornei de maneira autodidata, antes de mais nada, tanto que meu primeiro livro autoral, que é o Histórias Quase Verídicas, ele nasceu com um trabalho bem ínfimo de edição, né? Eu me autopubliquei praticamente, e só depois em que eu percebi que para eu poder viver em algum momento da minha vida da escrita, eu precisaria de fato dominar técnicas, aprender, estudar, é que eu fui realmente fazer escrita criativa. Na verdade, eu não fiz um curso específico de escrita criativa, mas eu contratei uma espécie de coach literário, um profissional especializado, também escritor, que me dava aulas particulares, para que eu começasse a não só a aumentar o meu repertório de leitura, mas também que eu passasse a conhecer, dominar e treinar, né? Treinar técnicas de escrita. Então, o processo se deu de maneira mais consistente a partir de 2015, quando do lançamento do Histórias Quase Verídicas. E aí, me diz uma coisa,
como é que você encontrou o caminho para aquilo que você falou assim, poxa vida, eu quero escrever sobre esse tema, eu quero escrever sobre isso, esse é meu estilo. Como é que você chegou nisso? Pois é, Regina, isso é curioso, porque até hoje eu acho que eu estou em busca desse estilo. Pelo seguinte, eu me sinto muito à vontade, até pela própria formação, né? E pelo meu próprio repertório, por exemplo, eu sempre li também desde pequeno, desde jovem, Luiz Fernando Veríssimo. Então, a crônica, para mim, sempre foi um gênero muito próximo da minha realidade, como leitor, mas também como um profissional, né? Como um jornalista, como um escritor. Então, eu me sinto muito à vontade, por exemplo, quando eu tenho que escrever crônicas, principalmente crônicas que vão na linha do que foi o Histórias Quase Verídicas, ou vai na linha do que é o próprio Veríssimo. Evidentemente, não estou me comparando com ele, mas aquela coisa mais sarcástica, mais azeda, né? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, escrever um romance, para mim, como foi o Órfãos de São Paulo, e encontrar a minha voz nesse romance foi um desafio. Por isso que eu também optei por estudar, aprender, treinar, conhecer ferramentas. O mesmo se dá com a poesia, que é uma produção mais recente para mim, a produção poética. Então, eu acho, e de verdade eu fico até feliz com isso, como eu acredito na multiplicidade da existência humana, eu não acho que a gente precisa ser só uma coisa ou outra, eu acho que a gente pode ser uma coisa e outra, eu ainda acho que eu estou em busca dessa voz, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que eu me sinto muito à vontade, seja na prosa, na poesia, e quando eu falo em prosa, seja na narrativa mais curta, como conto, seja na narrativa da crônica, né? Que é aquela coisa que conversa mais com o jornalismo. Então, eu acho que eu ainda estou em busca dessa voz, mas também, se não encontrar, não vou ficar muito preocupado, não, justamente porque eu acho que quanto mais múltiplo a gente de fato, né, mais pessoas talvez a gente consiga atingir com a nossa produção. Então, eu não estou muito preocupado com essa questão da voz, pelo menos por enquanto. Agora, me diz uma coisa, você tem algum ritual, você tem alguma coisa que você faz que marca, por exemplo, assim, pô, eu vou escrever... qual que é a primeira coisa que você faz quando você vai escrever? Tudo bem que eu sei que você falou, que você foi atrás de várias ferramentas, que você fez curso de criatividade, né, de escrita criativa e tal, mas aí, você tem alguma mania, não sei? Regina, eu preciso de silêncio absoluto, tanto para ler quanto para escrever. Tem colegas, por exemplo, escritores ou mesmo jornalistas que funcionam muito bem quando vão escrever com música, né? Ou com gente falando, com bafafá. Por exemplo, ambiente de redação, para mim, é uma coisa até traumática, porque todo aquele burburinho de redação e você tendo que fechar uma matéria com horário para o jornal entrar na rotativa e tal, aquilo me deixava assustado, ainda mais no começo de carreira. Eu não, eu preciso de muito silêncio, eu preciso de concentração, realmente, tanto para ler quanto para escrever. Então, eu não digo que eu tenho um ritual ou mesmo uma mania, mas é uma necessidade realmente que eu tenho, principalmente nessas duas atribuições, na escrita e na leitura, que é me fechar, me isolar, realmente me manter em silêncio, concentrado, para que a coisa possa sair do jeito que pelo menos eu tinha planejado, né? Então, acho que essa talvez seja a principal característica que eu carrego enquanto escritor. Uma vez eu entrevistei a Raquel de Queiroz e perguntei para ela, Raquel, quando você vai fazer seu próximo livro? Ela falou assim, eu não sei, eu tenho uma preguiça de escrever. Ela tinha preguiça de escrever. Veja bem, ela me falou isso. Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, presta atenção. Ela me falou isso. Eu falei assim, Raquel. Mas então, agora eu te pergunto, para pegar o fio da meada, daquilo que você vai fazer, tudo bem que eu sei que você deve planejar tudo, né, e tal, né, os capítulos, fazer o esqueleto, vamos dizer assim, daquilo que você vai desenvolver. Mas e aí? Esse início é difícil mesmo? É difícil, Regina, porque muita gente acha que o exercício da escrita é sentar, inspirar-se, né? Ou inspirar-se, sentar e escrever, né? Às vezes a ordem desses dois primeiros passos pode sofrer algum tipo de alteração. Mas não é só isso, né? Até porque o exercício da escrita pede muita reescrita também, né? O próprio Órfãos de São Paulo, eu fiz 6 reescritas do livro até entregar a versão final para a editora, né? Então, uma coisa que evidentemente acontece, principalmente dependendo do gênero que a gente vai trabalhando, crônicas, que é algo muito
como eu falei, muito próximo da minha realidade profissional. Então, quando eu tenho que escrever crônica, se eu estou com aquilo já bem desenhado na minha cabeça, é mais fácil se eu tenho lá o meu canto, o meu espaço, o meu silêncio, sentar, produzir, talvez numa, 2 leituras, fazer os rearranjos aí, os ajustes necessários e tá ok, tá pronto. Agora, tem crônica que também dá trabalho, né, e que às vezes me toma meio-dia, né, porque ela não está ainda do jeito que eu queria. Eu estou pensando de outra forma, eu quero mudar o final, não ficou exatamente como eu tinha imaginado, né? Então, assim, o importante para mim é esse trabalho de lapidação também, e não só o exercício da escrita propriamente dito. Eu adoro esse trabalho de corta a palavra, tira parágrafo, inverte a ordem de uma frase ou de outra, né? Esse trabalho quase de ourivesaria, eu diria, né? É algo que me apaixona também na escrita. E ele pede, é um processo natural do processo de escrita, né? Não, é verdade, sim. A gente acaba, como é que fala? Alinhavando as coisas, né? Você substitui palavras. Exatamente. É legal isso. Eu também gosto disso, eu acho muito bacana. Exatamente. E onde você se inspira? O que para você te inspira? Porque, assim, eu acredito, tá? Eu nunca escrevi um livro, tá? Mas eu acredito que quem vai produzir mas já fiz matérias, né? Mas um livro é uma coisa muito mais trabalhosa. Porque, assim, você pega um tema para fazer. Você vai falar, não, vou fazer um livro. Como é que você dá a continuidade, dá esse gás, entendeu? Para você seguir aquilo que você está escrevendo? Uhum. Eu procuro fazer links. Eu costumo funcionar bem desse jeito, né? Então, por exemplo, eu colaboro com um blog em Pernambuco chamado Tesão Literário, já há quase um ano. Eu escrevo uma coluna mensal para eles, que na verdade é uma crônica, né? E desde o início eu venho procurando fazer relações entre temas que, sobretudo, eu já trabalhei em atividades como laboratório de leitura, que você mencionou na minha apresentação, né? E algumas narrativas que eu já trabalhei em laboratório. E aí, a partir disso, eu discorro sobre, não a experiência em si, mas como de repente, debater um tema como a vaidade a partir, por exemplo, de uma obra como O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que fala, entre outras coisas, sobre vaidade. Então, fazendo essas conexões, eu percebo que meu texto flui, o momento de produção do texto, ele flui melhor. Agora, por exemplo, no mês passado, eu, pela primeira vez durante esse período de colaboração, eu fiz diferente. Eu peguei e criei praticamente uma narrativa fantástica. Então, eu juntei um personagem de Dorian Gray, juntei Epicuro para falar sobre hedonismo, que é um tema que eu achava que eu deveria abordar, queria abordar naquele momento. E escrevi uma ficção em cima daquilo. Não foi exatamente uma crônica, mas foi uma ficção. Então, esse trabalho, para mim, de fazer conexões, ele é muito eficaz. Ele costuma dar resultado, né? Juntando temas, leituras que eu fiz, e aí o processo de escrita, pelo menos para mim, acaba fluindo um pouco melhor. Muito bacana, viu? Mas vamos lá. Não acabou ainda, gente, não acabou. Pera lá, nós vamos fazer um intervalo agora, mas a gente volta aí para o terceiro bloco, porque ainda falta muita coisa para ele falar, porque tem muita coisa legal. Vocês estão vendo? Que coisa interessante, né? Gente, só um minutinho, a gente volta já já. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. E
a gente está voltando com o terceiro bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Ricardo Mitucci, jornalista, escritor e tantas outras coisas, que eu já fiz uma apresentação dele no começo, que vocês devem ter ouvido, né? Mas é tudo no universo da literatura, é tudo. Vamos lá. Ricardo, você escreveu um livro de crônicas, você escreveu um romance, você foi coautor de uma publicação em homenagem à imigração japonesa em 2008. Você está fazendo poema agora, né? Eu queria saber o seguinte: quem é o público que consome a sua literatura, o seu trabalho? Qual é o perfil desse público? Conta um pouquinho para a gente, porque você já deve ter interagido com essas pessoas, não é isso? Já interagi, sim. Inclusive, recentemente, eu fui surpreendido por um post no Instagram. Num fim de semana, eu estava de bobeira no Instagram e uma pessoa postou que estava lendo meu livro, tomando um café no Museu da Imigração, em São Paulo. Falei, pô, que legal, né? E isso já tinha acontecido quando São Paulo fez aniversário, dia 25 de janeiro, no ano passado, 2020, quando também um centro cultural, só não vou lembrar o nome agora, mas um centro cultural de São Paulo postou 2 capas de livros que falavam sobre São Paulo, que falam sobre São Paulo, e um dos livros que eles postaram foi justamente o meu, Órfãos de São Paulo. Né? Então, eu diria para você o seguinte, Regina, depende muito se é prosa, se é poesia, né? Geralmente o leitor voraz, como eu, lê de tudo, né? Eu costumo brincar dizendo que até bula de remédio. É verdade. Então, esse público, especificamente, que lê realmente muito, ele consome tanto a minha prosa quanto a minha poesia, ainda que minha produção poética seja recente. Agora, necessariamente, quem tem preferência por prosa ou por poesia, acaba optando, né, por um estilo de literatura, um estilo de produção artística, e aí depende muito do momento em que eu estou produzindo para ter essa conexão com os meus leitores. Então, por exemplo, nesse momento em que eu tenho explorado mais a produção poética, está sendo muito comum para mim me deparar com outros poetas, com aficionados por poesia. No Instagram, por exemplo, existem muitos perfis poéticos no Instagram, né? Então, quando você coloca lá uma hashtag de poema, poesia, um determinado tema relacionado à poesia, às vezes costuma pintar gente que eu sequer conheço. Pô, gostei do que você escreveu, bonito, me tocou, né? Já a produção anterior, que é a produção em prosa, né, dos contos, das crônicas, do romance, já é um público que, assim, veio primeiro, né, até porque eu comecei a escrever primeiro em prosa do que em poesia, mas é um público bastante heterogêneo também. Em geral, são pessoas que gostam de ler ficção, são pessoas da minha faixa etária, aí, de 35 a 55 anos, mais ou menos, né? Não necessariamente leitores vorazes, né? Diferente já da poesia. Geralmente quem lê poesia realmente lê poesia. Já quem lê literatura em prosa não necessariamente tem a mesma voracidade, né? Então, é um público bastante heterogêneo, mas eu, felizmente, tenho público para ambos os tipos de produções. Muito bom. E me diz uma coisa, você, como eu falei na apresentação, você é coordenador do laboratório de leitura Labilei, né, da Unifesp, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que é esse trabalho, o que é o Labilei, né, que é um projeto do professor Dr. Dante Galian. Como é que funciona, qual que é a dinâmica, conta um pouquinho para a gente do laboratório. O laboratório de leitura, Regina, é uma experiência de humanização por meio dos livros, né? Surgiu em 2003 na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, onde eu faço mestrado, onde eu pesquiso essa experiência, essa metodologia, né, de humanização pelos livros, que, na verdade, de alguma maneira, ele se assemelha com uma espécie de clube de leitura. A diferença é que nós não, enquanto participantes do laboratório, nós não paramos para discutir questões técnicas da obra, aquelas questões que geralmente a gente aprende na escola, sabe? Se é do romantismo, se é do realismo, se é do simbolismo, em que período viveu determinado escritor. Não, a gente fala dos afetos e dos sentimentos despertados por aquela obra.
Então, para a gente, por exemplo, para deixar bem claro, não importa se Capitu traiu ou não Bentinho em Dom Casmurro, mas importa falar sobre amor, sobre confiança, sobre amizade, sobre esses temas existenciais, porque nós entendemos que quando nós nos despertamos, quando somos despertados por esses temas existenciais e numa coletividade refletimos sobre eles, né, já que o laboratório é uma atividade como um clube de leitura, portanto é uma atividade coletiva, uma atividade em grupo, nós tendemos a nos humanizar, nós podemos nos humanizar. Então a gente costuma dizer que é a estética que pode levar à ética, a um processo de transformação, de humanização. Então é similar, mas tem uma metodologia. Né? Ele é, de fato, eu posso dizer, científico, tanto que já existe uma vasta produção acadêmica em torno do laboratório, e se tudo der certo, em janeiro, a minha se agrega a essa vasta produção, que eu defendo meu mestrado na Unifesp, justamente falando sobre os impactos da literatura na saúde das pessoas. Né? Muito legal isso, muito bom. Me diz uma coisa, você está com poemas agora, você está começando a trilhar esse caminho, né? Como você me falou, vamos lá, vamos escrever sobre tudo, não existe uma receita, né, de bolo, né? Na realidade, a gente não vai focar só numa coisa. E você, recentemente, participou de um sarau online que eu vi do Entre Verbo, né? E você, edição 40, né? Que isso é muito importante citar a edição 40, porque eu vou explicar por quê. Lá ele foi chamado para declamar o poema Tempo. Né? E ele falou que o tempo, na edição 40, era muito interessante, era muito significativo, porque ele escreveu esse poema quando ele estava com 39 para 40 anos e ele estava, né, preocupado com essa mudança. Estava entrando no 90, né, gente? Entrando no 90. E aí justamente foi na edição 40, né, do Entreverbo que ele declamou. E eu quero agora, nós queremos que você declame esse poema agora, o Tempo. Vamos lá, Ricardo? Vamos, vai ser um prazer. O Tempo é um poema que, felizmente, parece que eu acertei a mão com ele, né? Ele já foi publicado em algumas antologias poéticas, agora, como você falou, participei aí do sarau, ele foi escolhido para integrar o volume 40 da revista literária Entreverbo, e já algumas outras revistas literárias e premiações nos quais ele foi laureado. Então, para mim, é só uma alegria ter a oportunidade de declamar a você e a quem nos acompanha. Então, ele diz assim: tempo traiçoeiro, afirmo, desconheces a bondade. Há pouco fazias-me inteiro, hoje fazes-me somente metade. Quando te quis ligeiro, atrasaste. Egoísta, fez tua vontade. Agora que te quero lento, ó brejeiro, aceleras, sem piedade. És implacável, matreiro, mas quero pedir-te por caridade. Não escondas o sol que alumia meu terreiro, antes que eu encontre a felicidade. Muito bom, gente. Que legal, hein? Que legal. Obrigado. Ricardo. Foi um mês acordando de madrugada com aquela crise toda. Eu falei, esse negócio vai sair. E saiu. Muito bom. Mas, Ricardo, vamos lá. Obrigado, querido. Obrigado. Você conhecer seu trabalho. Quais são os contatos? Tem o meu site, mitucci.com.br, né? No site também tem um blog, que é /blog. Lá no meu site também, pelo meu e-mail, assessoria@mitucci.com.br, as pessoas também podem saber sobre o laboratório de leitura, inclusive para aplicação em ambiente corporativo, que é algo que a gente tem feito nos últimos tempos, levando a humanização para dentro das empresas, né? E as minhas redes sociais, no Instagram, Ricardo Mitucci _escritor, no Twitter, Ricardo Mitucci, e no Facebook, Ricardo Mitucci escritor. Então, esses são todos os meus contatos. Não é por falta de contato que não vão me encontrar, né? Estou à disposição e vai ser um prazer falar sobre literatura, essa paixão que eu tenho com as pessoas. Ricardo, muito obrigada. Te desejo todo o sucesso do mundo para você, viu?
viu? Eu que agradeço, querida, mais uma vez. Muito obrigado, Regina. É sempre um prazer falar com você, com a sua audiência. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pelo convite. E sigo à disposição. Sempre que quiser falar sobre literatura, sobre escrita, é só me procurar que eu vou estar sempre disponível para vocês. Um grande beijo, obrigado mesmo. Eu que agradeço, viu? Mas agora eu preciso passar uns recadinhos para o pessoal agora aqui no final, mas vamos lá, gente. O programa Making Off vai lá toda quinta-feira às 10 horas da manhã na rádio. Para acessar, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, né? Como essa aqui, né, gente? Assista de novo, né? Se você tem uma sugestão de pauta para a gente, anote producal.makingoff@megabrasil.com.br. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima!